Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Padre Pedro, Diácono José Cláudio, bem-vindos mais uma vez ao Santuário do Pai das Misericórdias. E claro, acolhemos você, peregrino, que veio para a Santa Missa, e você que já veio desde cedo para participar desta quinta-feira de adoração, que temos como tema desta nossa quinta-feira de adoração, chamados à santidade. Chamados a quê? A santidade. É o nosso chamado, meus irmãos. Somos chamados à santidade. Claro que você pode buscar aí uma profissão, buscar algo que te satisfaça, que te realize, mas devemos buscar, acima de tudo, a santidade. É o nosso chamado. Até mesmo antes do sacerdócio, o Senhor nos chamava à santidade. Antes de você ter casado aí, antes do chamado ao matrimônio, o Senhor te chamou também à santidade. Os jovens que estão aqui, que estão descobrindo a sua vocação, são chamados também à santidade. E diante do chamado da santidade, depois a gente percorre um caminho, ou você está percorrendo um caminho, e identifica então qual o específico, não é? Mas somos todos chamados à santidade. Somos todos chamados à eternidade, ao céu. Por isso que nós todos aqui somos peregrinos aqui na terra. Somos estrangeiros aqui na terra. Porque a nossa pátria é o céu, minha gente. Não podemos nos esquecer disso. Quem está aqui, quem está em casa, somos todos estrangeiros. A nossa pátria é o céu. E vamos então fazer um caminho, meus irmãos, para poder chegar ao céu. Assim como o filho pródigo, não é? Ele saiu de casa, ele fez um caminho e se perdeu, mas depois ele fez um caminho de retorno. Ele fez o caminho de retorno para os braços do Pai. Meus irmãos, é esse o caminho que nós devemos fazer também, para sermos abraçados definitivamente pelo Pai das misericórdias.
Faça esta experiência aqui neste santuário, meu irmão e minha irmã. A experiência de ser abraçado por Deus, de ser acolhido por Deus. Porque nosso Senhor deseja a sua salvação. O Senhor deseja a minha salvação. Por isso que Ele nos chama à santidade. Chamado à santidade. Não podemos nos esquecer disso. E é claro que na Sagrada Escritura nós vamos acompanhar muitos que acolheram esse chamado, lutaram para viver esse chamado à santidade, mas muitos outros também que se desviaram deste chamado à santidade. E aí nós encontramos, na primeira leitura, Saul. Saul que ficou profundamente irritado. Mas também aquelas mulheres que estavam cantando também, né? Provocaram ele, né? Mas ele se deixou contaminar por aquele cântico, né? E cantavam, né? Cantavam. Davi matou 10.000, Saul matou só 1.000. Estavam cantando este cântico lá. Ao invés de Saul se alegrar, porque Davi é meu aliado, Davi, ainda bem que Davi está comigo, ainda bem que Davi não é meu adversário, ao invés dele se alegrar, ele sentiu inveja. Meus irmãos, tomemos cuidado com a inveja. A inveja nos desvia deste caminho de santidade. A inveja nos desvia deste caminho de encontro definitivo com Deus. Estejamos atentos, meus irmãos. Infelizmente, Saul deixou crescer este sentimento, este pecado no seu coração. Até que ponto chega a inveja, não é? Até que ponto chega o desejo de ser importante? Fala mais alto. No fundo, era isso que Saul queria, não é? Queria que as pessoas se importassem com ele. Queria que as pessoas o bajulassem. A inveja fez com que ele pensasse em matar o seu aliado, o seu companheiro, Davi. Meus irmãos, estejamos atentos para não queremos ser importantes também. Nós não somos importantes porque fazemos algo, mas somos importantes porque somos filhos de Deus. Saul precisava descobrir isso, e nós também precisamos descobrir isso, porque quantas vezes nós caímos nesse pecado? Não, eu tenho que fazer muita coisa para as pessoas me aplaudirem, para as pessoas me curtirem, para as pessoas... Não! Nós devemos fazer por amor a Deus, mas não fazer para aparecer, para ser bajulado. Saul estava com essa mania de ser importante. Essa mania de importância, esse pecado, será que está nos rondando também? Não se preocupe em ter o nome gravado na história da humanidade. Preocupe-se em manter o seu nome na palma da mão do Senhor, vivendo a santidade. Não se preocupe em ser importante, em ser aclamado. Se preocupe em manter o seu nome na palma da mão do Senhor. Isaías 49, versículo 16. Depois teve uma outra situação também, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 20, onde os discípulos saíram em missão. Quando saíram em missão, foram capazes de grandes obras, e os discípulos disseram a Jesus: olha, Jesus, nós até expulsamos demônios. Eles se sentindo, né? O orgulho. E Jesus disse a eles, não é? Olha, vocês não devem se alegrar porque vocês foram capazes de expulsar os demônios, mas vocês devem se alegrar porque o nome de vocês está escrito nos céus. É por isso que vocês devem se alegrar. Meus irmãos, estejamos atentos, estejamos atentos. Saul possuía vários adversários, os filisteus.
Só que ele criou Davi como seu adversário e ele criou também um adversário nele mesmo, a inveja. A mania de grandeza, desejo de grandeza, mania de importância, tornou-se o seu adversário. Saul caiu no narcisismo. Caiu no narcisismo, nesse pecado do narcisismo. Olhava mais para si, quis ser grande, quis ser reconhecido, mas ainda bem que o seu filho Jonatas o ajudou a fazer a reflexão. Mas pai, Davi está conosco, Davi batalha conosco, ele faz parte do seu exército, pai. Ele não é nosso adversário, ele é nosso aliado. O Senhor mesmo há pouco se alegrou pela vida de Davi. O que está acontecendo, pai? Não o mate. E ainda bem que, neste momento pelo menos, Saul desistiu de matar Davi. Meus irmãos, o Catecismo da Igreja Católica, quando fala a respeito da inveja, nos ensina o seguinte, parágrafo 413. Não foi Deus quem fez a morte, nem Ele se alegra com a morte. Deus não fez a morte, nem tem prazer em destruir os viventes, mas foi pela inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Olha só o que causou a inveja, a morte. Tenhamos cuidado, meus irmãos. Parágrafo 1852, quando cita a carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19 seguintes, cita um dos pecados da carne que se opõe ao espírito: fornicação, feitiçaria, ódio, rixas, invejas. A inveja também é um pecado contra o Espírito de Deus, meus irmãos. E depois vai continuar, bebedeiras, orgias, e aqui São Paulo é muito claro, porque nós precisamos de clareza, não é? Ele foi claro com a comunidade que ele escreveu aos Gálatas, e é claro também conosco. Olha só, aqueles que cometem esses pecados, eu vou repetir, fornicação, feitiçaria, ódio, rixas e tantos outros lá, depois você pode verificar, invejas, bebedeiras, orgias, os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Por isso, meus irmãos, nada de cultivarmos invejas dentro do nosso coração, porque a inveja vai ser uma barreira para nós entrarmos no reino dos céus. Eu acredito que todos aqui querem entrar no reino dos céus, sim ou não? Ainda bem que responderam fortemente. Sim, tenhamos cuidado para não deixar crescer a inveja dentro do nosso coração. É um pecado capital, ou seja, a inveja é um pecado que gera outros pecados, rixas, inimizade. E olha só até que ponto chegou o pecado da inveja no coração de Saul, ao ponto de querer matar Davi. Não sei se você já fez essa experiência de pecado de inveja, de querer tanto o mal da pessoa ao ponto de querer a morte da pessoa. A inveja causa isso, meus irmãos. E tenhamos este cuidado. O dicionário vai dizer que a inveja é um desgosto provocado pela felicidade do outro. Olha só que terrível. Eu estou vendo meu irmão feliz e estou desgostoso porque ele está feliz. Olha só que coisa diabólica. E por falar em coisa diabólica, foi Santo Agostinho que falou isso. A inveja é um pecado diabólico por excelência. É como um caruncho da alma que rói e reduz ao pó. Reduz ao pó. Nada de inveja, meu irmão. Nada de inveja, minha irmã. Não cultivemos esse pecado no nosso coração, como infelizmente Davi aqui estava cultivando este pecado.
No Evangelho, e no Evangelho desses últimos dias, nós escutamos o Senhor que tem curado ou tem realizado algum milagre em dia de sábado, aos sábados. E os fariseus e os doutores da lei acharam ruim, começaram a perseguir nosso Senhor e também por inveja até tramaram a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eles também se deixaram levar pelo mal, se deixaram levar também pela inveja no coração. Os adversários do Senhor o acusavam de transgredir a lei, porém, Jesus provou que não. Tudo o que ele fez foi em obediência ao Pai. Tudo o que ele fez foi em obediência ao Pai. E no Evangelho de hoje que nós escutamos, nós, apesar desses fariseus, desses doutores da lei, insistirem em ir contra nosso Senhor, nós encontramos aqui uma multidão que aprova o serviço de nosso Senhor, vamos dizer assim. Multidões e multidões iam até o Senhor, nós escutamos aqui. Muita gente da Galileia o seguia, muita gente da Judéia, Jerusalém, Idumeia, do outro lado do Jordão, Tiro e Sidônia. Eu imagino que aqueles mestres da lei, que aqueles fariseus estavam pé da vida mesmo. Porque eles combatendo nosso Senhor, eles contra nosso Senhor, mas uma multidão ia até ele. Uma multidão o buscava. Meus irmãos, aqui também está um diferencial de nosso Senhor, diante da perseguição, diante da ameaça de morte. Nosso Senhor recuou, nosso Senhor se escondeu. Não. Jesus continuou a evangelizar. Jesus continuou a curar. Jesus continuou a anunciar a boa nova. Meus irmãos, diante das perseguições, diante das dificuldades que nós também enfrentamos na nossa vida, não vamos arrefecer, não. Vamos continuar o nosso caminho de evangelizar. Vamos continuar o nosso caminho de anunciar a palavra de Deus. Vamos continuar o nosso caminho de viver a santidade. Somos todos chamados à santidade, meus irmãos. E eu imagino que aqueles empecilhos, aquelas barreiras que nosso Senhor enfrentava, o povo do contra, era combustível para Jesus continuar a fazer a vontade do Pai. Que seja assim também na nossa vida. Diante das perseguições que você estiver vivendo, diante das dificuldades que você estiver vivendo na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na paróquia, que não seja motivo para você desistir, mas olhando para a vida de nosso Senhor, que seja motivo para você, eu vou batalhar, eu vou continuar, vale a pena ser de Deus, vale a pena buscar a santidade, vale a pena buscar as coisas do alto. Meus irmãos, nós somos chamados à santidade e Jesus não desistiu, mesmo diante das perseguições, e nós somos chamados também a não desistir, mas a continuar a buscar a santidade, hoje, amanhã e sempre. Então aquela multidão, de certa forma, estava aprovando sim o ministério de nosso Senhor, apesar que ele não precisava, é claro, de aprovação nenhuma, mas ele estava ali realizando aquilo que o Pai tinha pedido a ele. Continua, Jesus, eu estou contigo. Nos colóquios, que ele tinha com o Pai, eu imagino que era isso que ele falava. Vai lá, vai salvar aquele povo. Aquele povo é pecador, mas vai lá. Aquele povo está dando trabalho, mas continua a salvar, continua a curar os corações. E nosso Senhor viveu o seu ministério, meus irmãos, não parando na inveja, não parou nas ameaças de morte. Ele continuou o seu caminho fazendo o bem. A inveja de Saul estava impondo um limite ao ministério de Davi. A perseguição e a inveja dos fariseus
queriam frear o ministério de Jesus, mas o Senhor prosseguiu. Nada podia parar a ação do Pai em Jesus. Prova disso, então, eram essas multidões que iam até nosso Senhor. Nada pode barrar, minha gente, o poder de Deus e a graça de Deus. Nada nem ninguém pode trancar, pode algemar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nada, nem ninguém é capaz, nenhuma lei, nada, nada, nada. As pessoas tentam e tentarão, mas nada pode barrar o poder e a ação de Deus. E o Senhor curava, e o Senhor realizava milagres, e o Senhor ensinava, multidões iam até Ele, minha gente. Nosso Senhor respondeu à inveja e à perseguição com fidelidade ao Pai. Diante da perseguição que você vive, diante das dificuldades que você vive, é a mesma coisa. Senhor, eu quero ser fiel, Senhor, que eu seja fiel. Que eu não desista, Senhor, mas que eu permaneça, que eu continue, porque eu quero imitá-lo, porque eu quero o céu, eu quero a eternidade, nós queremos a eternidade. Como nós combatemos então a inveja? Nós olhamos para nosso Senhor Jesus Cristo. Olhamos para nosso Senhor Jesus Cristo, ministério incansável. Como nós combatemos a inveja? A doação ao próximo. Querer o bem do outro, fazer o bem ao outro, é a melhor forma de nós combatermos a inveja. São Leão Magno ensina: quando estivermos cheios de benevolência, o veneno da inveja há de desaparecer inteiramente. Vamos combater a inveja como? Benevolência. Eu quero o bem do outro, eu vou fazer o bem ao outro. Vai curar, vai nos curar da inveja, minha gente. São João Crisóstomo diz que através da igreja, a igreja que estava enfraquecida, como Cristo seria glorificado, como combater a inveja, ele dizia: pois bem, alegrai-vos com o progresso do irmão, e imediatamente Deus será glorificado em vós. Como combater a inveja? Querer o bem do outro, se alegrar com o outro. Eu, como sacerdote, preciso me alegrar com você que é casado, que é casada. Você que é casado, que é casada, se alegre com o sacerdócio. Se alegre com aquele irmão que se deu bem na vida. Não precisa invejá-lo, não precisa querer o mal dele, agradeça a Deus porque ele alcançou aquilo. Você não alcançou? Batalhe para alcançar, mas não por inveja, mas porque você deseja aquilo e vai ser um bem para você, só isso. Não há pecado em querer aquilo que o outro tem, ou aquilo que o outro possui, não é? Mas eu não posso querer possuir o dele, não é? Querer o do outro, mas se alegre pelo do outro e batalhe por aquilo que é seu. Batalhe. Olhemos para Jesus, meus irmãos, para combater a inveja. Alegrar-se com o outro, trabalhar. Nós encontramos também hoje este santo, São Sebastião, que também foi um homem incansável, um soldado de fato de Cristo. Ele quis entrar para ser soldado no Império Romano, mas ele não deixou de servir a nosso Senhor. E de alguma maneira ele sempre evangelizava os soldados que ali estavam. Foi sal da terra, foi luz do mundo ali onde ele estava. Mesmo diante das perseguições, ele continuava a anunciar a palavra de Deus. É lá no século IV, ele foi mártir. Ele nasceu na França, mas viveu na Itália. Quis fazer parte, então, do exército romano. Ganhou a confiança
do imperador e estava até à frente ali do governo, ali do exército, e ele evangelizava os soldados. Mas passou o tempo, infelizmente, a inveja fez com que um soldado o denunciasse. Olha, imperador, tem um cristão aqui infiltrado em nosso meio. São Sebastião foi chamado, foi ali para o tribunal, foi questionado, e ele confirmou: de fato, eu sou cristão, eu sou filho de Deus, eu vivo o meu batismo. E ele recebeu as flechadas, né? Como nós acompanhamos na imagem, como temos a imagem nas paróquias aí, a figura de São Sebastião, ele preso num poste, e ele recebeu as flechadas. Ao receber as flechadas, ele foi dado como morto, porém uma cristã viu que ele estava vivo ainda, tratou das feridas dele, cuidou dele, ele sarou, e ele foi se esconder? Não. Saiu para anunciar o Evangelho de nosso Senhor. E foi lá até o imperador dizer novamente de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí não teve jeito, aí ele foi martirizado mesmo. Aí o imperador teve certeza, né? Quis ter certeza e o matou, de fato. Mas ele não recuou diante da perseguição, diante da inveja, ele avançou. Meus irmãos, nós somos chamados a avançar na vida espiritual. Nós somos chamados a avançar, a não desistir diante das dificuldades, diante dos males que estão à nossa frente. Não desista, meu irmão, não desista, minha irmã. Pense no céu, pense no paraíso, pense numa coisa boa. Pensa aí, pensa. Pense numa coisa boa. O paraíso é muito mais do que isso aí. E será que não vale a pena passar toda e qualquer dificuldade por causa deste grande bem que é o paraíso? Ah, vale a pena. Não vale só a pena não, vale a galinha inteira, né? Vale o frango todo. Vale, minha gente, vale. Por nosso Senhor Jesus Cristo, em vista do céu, em vista do paraíso, minha gente, vale. São Sebastião não arrefeceu, não se escondeu, viveu a palavra, anunciou a palavra, porque ele sabia que o céu era a sua morada definitiva. Meu irmão, a sua morada definitiva é o céu. Minha irmã, a sua morada definitiva é o céu. A nossa morada definitiva é o céu. Por isso, com coragem, com fé, não alimentando a inveja, mas alimentando a benevolência, vamos prosseguir o nosso caminho de santidade, porque o céu nos espera. Amém? O céu nos espera, o céu te espera. Combatamos a inveja e olhemos para nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo para vencer a inveja, para vencer as dificuldades, para vencer as batalhas da vida. Ele é o nosso modelo. Está difícil o casamento? Olha para a cruz. Está difícil o sacerdócio? Olhemos para a cruz. Está difícil o estudo, está difícil o trabalho? Olhe para a cruz. Está difícil ser santo? Olhe para a cruz. Olhe para nosso Senhor Jesus Cristo. Ele passou pelas maiores dificuldades, mas buscou viver com fidelidade. Meus irmãos, vivamos com fidelidade a Deus. Vivamos com fidelidade a nosso Senhor. Eu te convido a ficar de pé, a rezar um pouco diante desta palavra que nós fomos provocados. E aqui interessante, não é, que Jesus, ao realizar o seu ministério, ele até foi para o barco, subiu no barco de um dos discípulos ali, de alguém que estava ali, porque dali ele continuou a curar, continuou a fazer o bem, porque ele estava sendo, não é, pressionado. Chama Jesus para entrar no seu barco. Chama Jesus para entrar no seu barco. Navega com Jesus. Deixa Ele caminhar com você. Agora atenção, se Jesus entrar no seu barco, tem que tirar certas coisas de lá. Tem que tirar certos pecados de lá. Foi o que aconteceu aqui. Jesus entrou no barco
daqueles discípulos. Deixe ele entrar, deixemos ele entrar também no nosso barco. Mas vamos tirar a inveja então. Deixemos ele entrar no nosso barco, mas vamos tirar a violência. Deixemos ele entrar no nosso barco, mas vamos tirar a falta de perdão. Deixemos ele entrar. Vá dizendo para Jesus: Jesus, pode entrar. Jesus pode entrar no meu barco. Jesus pode entrar na minha casa. Jesus pode entrar aqui dentro do meu coração. Jesus pode entrar como o Senhor entrou naquele barco. E ali do barco o Senhor continuou a fazer o bem. Senhor, entra também no barco do nosso coração, no barco da nossa vida. Mas, Senhor, que sejam retirados os pecados, que os pecados sejam retirados, que os males sejam retirados. Jesus pode entrar na nossa barca, mas que aquilo que não convém possa ser tirado. Aquele pecadinho, aquela mania, aquele vício, não tem espaço para Jesus e o pecado dentro do nosso barco, meu irmão, minha irmã. Que o barco de nosso Senhor, deixemos o Senhor entrar no nosso barco e retiremos a inveja, retiremos os males, retiremos tudo aquilo que não convém, aquela ideia errada de santidade, tiremos também. Dá para ser santo mais ou menos, seguindo mais ou menos nosso Senhor. Não, ou nós somos santos, ou nós não somos santos. Vem, Senhor Jesus, entrar na casa do nosso coração. Vem entrar, Senhor, no nosso barco. Seja bem-vindo, Jesus. E nós queremos romper com a inveja, romper com o pecado, romper com todo e qualquer mal. Romper, Senhor. Seja bem-vindo, Jesus. Obrigado, Senhor. Deus consagrou um povo escolhido, o amou profundamente desde toda eternidade, para ser sal e luz, gerar Cristo Jesus no seio da humanidade. Hoje somos este povo tão amado. Deus nos chama a viver o seu amor, nos convida a todo instante sem cessar e pede a nós: sede santos, sede santos, sede santos. Essa é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Sede santos, essa é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Vou ser santo, essa é minha resposta. Vou ser santo, eu digo sim, Senhor. Vou ser santo, essa é minha resposta. Vou ser santo, eu digo sim, Senhor. E diga ao Senhor: eu vou ser santo, eu vou buscar a santidade, eu vou buscar fazer a vontade do Senhor. Vai dizendo ao nosso Senhor: Senhor, eu não quero mesmo, eu não posso alimentar a inveja,
no meu coração. Não posso, Senhor, alimentar o mal com relação ao outro, à outra. Obrigado que o Senhor me chama à santidade, Senhor, me chama a entrar no teu barco. Mas eu preciso, Senhor, também retirar deste barco aquilo que não convém, para que sim, o Senhor possa entrar. Senhor, obrigado. Obrigado por esta palavra. Obrigado porque hoje comemoramos São Sebastião, que também se deixou levar pelo Senhor, pelo teu Espírito, e mesmo diante das dificuldades não desistiu de testemunhá-lo, de viver a santidade. Senhor, ajude este pai a não desistir de viver a santidade. Ajuda esta mãe. Ajude-nos, Senhor, nós sacerdotes, os diáconos, os ministros, os músicos. Senhor, que nós não desistamos de viver a santidade e de levar uma vida coerente com o teu evangelho, com a tua palavra, de romper com qualquer pecadinho, qualquer brecha de pecado. Senhor, nós queremos romper. Queremos, Senhor, romper e nos comprometer a viver a santidade. Mesmo diante das perseguições, Senhor, nós não vamos desistir. Mesmo diante das dificuldades, Senhor, vai rezando isso. Mesmo diante das dificuldades, Senhor, eu não vou desistir. Mesmo diante das barreiras, Senhor, nós não vamos desistir, mas vamos buscar a vontade do Senhor. E o Senhor é o nosso modelo, Jesus. O Senhor é o nosso modelo. Nós queremos sempre olhar para o Senhor, sempre olhar para a cruz, sempre olhar para o Senhor. E do Senhor nós temos a força para continuar. Obrigado, Senhor. Vou ser santo. Vou ser santo. Cante. Vou ser santo. Essa é minha resposta. Vou ser santo. Eu digo sim, Senhor. Vou ser santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.